nosso perfumista Jean-Luc Morinot. E hoje, através desse ilustre personagem, nós iremos fazer aqui um bate-papo, né, de muitas perguntas, de dúvidas que os nossos usuários têm e que ninguém te responde. Primeiramente, prazer aqui por estar aqui conosco, tá? A primeira pergunta que o pessoal costuma muito vincular é sobre percentual de essência nos perfumes. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Bom, o percentual de essência ele varia dependendo da região do mundo. Tá? O mercado tradicional de perfume, que é basicamente europeu, França, Itália, o resto da Europa, mais o mercado americano, é um mercado que trabalha com extrato, que é o produto super concentrado, que são frascos de 15 a 30 ml, que hoje praticamente não se encontra mais coisas de coleção, e o tradicional que você encontra, que é o perfume ou de toilette ou de parfum. Tá? Ou de toilette ou de parfum, Dior, Guerlain, todos eles, é o top de nota deles, são produtos que usam uma concentração média entre 16% e 20% de concentração. Tá? Que é a concentração ideal para uma essência concentrada, para uma essência de qualidade. Tá? Ela se adapta bem a um clima europeu, tá? Que é um clima temperado, frio no inverno, mas não quente demais no verão. Tá? Então, ele é ideal para ter uma difusão no ar sem ficar incomodando os seus vizinhos. Ah, que bacana. Que o perfume ele tem que ser uma coisa que atrai o vizinho. Se ele é forte demais, ele vai ter ele vai provocar uma repulsão, que é exatamente o que nós queremos evitar. Então, isso condiciona porcentagem de aplicação máximas, dependendo não só da qualidade, mas também da temperatura, também do clima, depende de onde você está usando o seu perfume. Você pode ter um perfume francês de primeira linha, você usa ele na época do Natal em Paris e você sai na rua, temperatura está na faixa de 0 graus, 2 graus e todo mundo, ninguém se incomoda porque a volatilização do perfume é mínima. Se você usa o mesmo perfume uma semana depois, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, onde a temperatura está em volta de 25 a 30 graus, a volatilização do perfume é tão violenta e tão forte que os seus vizinhos ficam incomodados. Né? Então, tradicionalmente, todos os países tropicais, equatoriais, usam uma porcentagem de aplicação um pouco inferior, tá, aos países europeus, os países frios. Tá? A temperatura ideal, na minha opinião, como a essência de qualidade, super concentrada, sem solvente, é ideal aqui no Brasil na faixa de 15% a 18% no máximo. Passando disso, ele começa a poder incomodar a sua vizinhança, tá? Que é o que nós não queremos. Tá? Que bacana, pessoal. Olha só quantos paradigmas o nosso perfumista internacional está quebrando. O primeiro deles é que ele citou aqui que na Europa os grandes perfumes, né, Dior, Eau de Parfum, são de 16% a 20%. E ele falou também que na Europa, em Paris, que o clima é de 0 graus, 1 grau, o que acontece? Esses perfumes, eles não sofrem uma volatilização. Por quê? Porque a temperatura não afeta o produto. E nos países tropicais, como é o nosso caso aqui no Brasil, se diminui um pouco o percentual, porque se fizesse no mesmo percentual europeu, já iria sentir-se um incômodo. Não é isso mesmo? Exatamente. Inclusive, na Europa é tradicional fazer lançamento de um perfume para a época do Natal, que é a época de frio, usando essa faixa de 18% a 20%, e chegando no mês de maio, junho, vem lançar
uma versão mais leve, mais light, mais verão, tá? Onde a essência é a mesma, mas a concentração abaixo para 14, 15, 16. Olha só que bacana, os próprios perfumes europeus que têm um lançamento na época do inverno, eles sofrem uma alteração no seu percentual de essência por conta do período do verão. É o mesmo perfume, a mesma fragrância, é o mesmo, só que se faz um outro lançamento para se dizer do tom, né? Do tom da estação, que nesse caso a gente está citando aqui o verão. Isso é muito bacana a gente tratar, e nós estamos falando de um perfumista de nível internacional, porque algumas empresas do mercado, né? Empresas sérias não, né? Mas algumas empresas do mercado, de modo informal, tentam vincular aqui no mercado brasileiro que os perfumes são de 20% a 23%. Tá, pessoal? Eu estou dizendo aqui, inclusive afiançado por um grande perfumista, que isto é mentira. Se vocês forem consultar, né, o registro na Anvisa, vocês vão ver que não procede com a informação disseminada no interior da rede, da organização. E hoje eu não tenho dúvida que através desse vídeo que vocês estão assistindo, esse paradigma quebrado, muitas empresas irão se retratar em relação a esse tipo de percentual. E sobretudo, vocês tomarão conhecimento que não é somente o percentual que faz um perfume, e sim a qualidade da essência. E isso que nós pretendemos sempre. Não adianta aumentar os porcentagens, é muito melhor melhorar a qualidade da essência em si. Exatamente, ou seja, não adianta falar que tem 23% de uma essência barata, de uma essência fajuta, de uma essência desqualificada. O que é melhor? Ter 15 a 16% de uma super essência ou 23% de uma essência rala, ou ainda de uma essência sem nenhuma subsistência? Então é justamente isso que nós vamos trazer. Te agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje conectados, de estar respondendo a tantos empreendedores, e sigamos em frente, porque muitos outros perfumes... Agradeço vocês também por me dar a oportunidade de falar que o meu interesse máximo é ver a qualidade de todos os produtos que nós temos nesse mercado subindo, crescendo. A perfumaria brasileira, ela tem que ser cada vez se identificar e se igualar ao que nós encontramos de melhor no mundo. Com certeza.